Amém, graças a Deus. Bom dia com Jesus. Muito bom, né? Escolinha boa. Pena que nós só temos uma criança aqui hoje. Mas tá bom, Deus estando conosco, tá ótimo, tá tudo bom, né? Graças a Deus. Tua mão, Filemon, nós vamos louvar o Senhor. Você vem cá e adore ao Senhor juntamente conosco, louvando a Ele. Graças a Deus. Bom dia com Jesus. Nós vamos cantar o hino de número 14. Graças a Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, graças a Deus. Vamos para o 272, irmãos. Graças a Deus.
272. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar o abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu o exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou.
Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós vamos orar. Vamos lembrar da nossa irmã Guelmar, que tem pedido oração em seu favor. Você está sabendo, né? Ela não está bem. Ela estava muito ruim lá em Tucumã. Aí a irmã Mônica buscou ela e está internada ali na UPA desde sexta-feira. Uma infecção muito grave, gravíssima mesmo. Ela já perdeu um dedo do pé e corre risco de perder a perna. Mas ela disse para mim que crê na oração da igreja e crê que Deus não vai deixar ela nessa situação. Então nós vamos orar por ela, irmã Neuza, e mais Miriam, né? Aí o senhor ora aqui, faça esse favor. Aí eu já passo o púlpito para o pastor, ele ora e já continua. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Vamos orar então, né, pela irmã Guiomar, irmã Miriam, irmã Neuza, onde estava no culto. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos, ó Deus, no precioso nome de Jesus Cristo, pela vida da irmã Guiomar, pela sua saúde, e também para que o Senhor faça a sua vontade, Pai, porque todavia seja feita a tua vontade, não a nossa. Abençoe a irmã Miriam, Senhor, a mãe da irmã Daiane, que está num estado grave também de saúde. Que as tuas bênçãos, ó Pai, seja sobre cada um destas pessoas enfermas nesta manhã, e aqui da igreja do Rio Maria, parentes, e os irmãos, ó Pai, que não puderam vir, os que estão em recuperação, os que estão enfermos também, que tua graça, Senhor, curadora, possa encontrar com a necessidade de cada um. Abençoe a nós, ó Deus, em mais esse culto de bênção, em mais esta manhã de bênção. Pai Santo, que possamos viver na tua presença, por tua palavra, Senhor, todos os dias da nossa vida. Abençoe o nosso culto, ó Deus, abençoe a nossa estadia aqui, o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoe nesse momento, Pai, as igrejas que estão reunidas no nome do Senhor, para os cultos, para a escola dominical, que acontece em diversos lugares do nosso país e do mundo. Pai Santo, abençoe também o nosso encontro, abençoe o encontro nacional de pastores, ó Deus. Dia 15, o Senhor se faça presente, abençoando e fazendo com que todas as coisas ocorram da melhor maneira possível para louvor e honra do teu santo nome. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos nos últimos dias do mês de novembro, já entrando no mês de dezembro, mês do encontro, e cremos que vai ser um encontro abençoado. Encontro agora, a partir do dia 15. Então, nós estamos já com expectativa de estarmos ali no encontro. Eu queria cantar um hino, nós vamos cantar mais um hino aqui com a igreja. É o 269, sobre as ondas do mar.
Oh, porque duvidar sobre as outras. Faz a altura aí. Amém, graças a Deus. Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, na montanha o mestre te vê. E na tribulação lhe vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falharás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém, graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 28.
Amém. Graças a Deus. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Amém. E pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, ó Deus, por tua palavra. Te agradecemos por este dia, por esta manhã, por este culto, pela nossa vida, pela nossa saúde. Agradecemos pelo privilégio, Senhor, de poder estar em tua presença nesta manhã entre os vivos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela cura, pela salvação, pela libertação, pela proteção no nosso trabalho, no nosso lar. Assim continua nos abençoando, Senhor, com a bênção da tua palavra nesta manhã, perdoando todas as nossas faltas e nos abençoando, Pai, para a perfeição. Quando cheguemos a ser transformado, ó Deus, mudado, e receberemos um novo corpo, e então viveremos, ó Pai, na semelhança do Filho de Deus, para nunca mais pecarmos, para nunca mais ter fraqueza. No nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoa junto em tua presença nesta manhã. É a nossa oração. Amém. Graças a Deus. Que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então, o apóstolo São Paulo está trazendo para nós aqui, na galeria dos heróis, a luta que eles tiveram que ter, que travar, que passar,
para obter a vitória. Se nós disséssemos assim, irmão, vai para a igreja, vem para o culto, para você ir lutar, pelejar, muita gente vai dizer assim, uai, que sentido vai ter, eu vou ter que me esforçar tanto para ir à igreja, uma igreja de labor, uma igreja de bastante luta. Tem outras aí que é só festa, não tem que lutar nada, mas não tem que vencer nada, né? As igrejas aí não tem nada para vencer. Mas aqui a nossa igreja, o nosso povo, tem que lutar e tem que vencer, para poder dizer assim, eu venci, eu sou da era do vencedor, eu venci por Cristo, eu alcancei a vitória. Como é que uma pessoa alcança a vitória sem ele lutar? Não existe vitória sem luta. Por isso é que Paulo está mostrando aqui na galeria dos heróis da fé o que eles fizeram para poder obter a vitória. Para eles tudo era o contrário. Os reinos eram o contrário. Então eles tiveram que enfrentar fogo, como no caso dos 3 jovens, tiveram que enfrentar leões, Daniel, tiveram que enfrentar reinos ali, para depois eles levantarem a vitória, a bandeira e dizer assim, nós vencemos lá na terra, não teve nada que viesse impedir a nossa vitória. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que lutar com tudo que temos. Agora a luta parece ser pessoal, a luta é nossa mesmo, é individual. Nós não temos que combater contra exército, contra reinos, mas nós temos que lutar consigo mesmo para nos colocar na linha de frente como um verdadeiro soldado que não se enredará com o que a direita ou a esquerda promove em volta de nós. Nós temos que ser esse tipo de cristão, vamos dizer assim, um tanto discreto com relação às coisas que está acontecendo, porque nós não podemos tomar parte naquilo que o povo estão fazendo, nós temos que ser separado. Nós estamos separados do mundo dos tagarela, estamos separados do mundo dos caluniadores, que tem se levantado, estamos separados da discórdia, da disputa, porque nós estamos unidos ao amor, nós estamos unidos à paz, nós estamos unidos com Deus em todas as coisas que são de acordo com a vontade perfeita de Deus, e separado das coisas que são o contrário à vontade de Deus. Jesus disse em sua palavra, vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você é simplesmente sal, não é bom, mas se você põe sabor nisto, você estará salgando o mundo, estará salgado, e o mundo estará sedento. Você tem o sal e eles estarão com sede. Essa sede, o profeta diz que apresenta lá nas pessoas do mundo, em uma condição de que as pessoas desejarão viver a vida que você vive. Então, a vida que você vive traz
o desejo no coração das pessoas para viverem aquela vida. O profeta pregou a mensagem espíritos sedutores. Cada tema da mensagem, irmão, ela é demonologia aqui, o espíritos sedutores. Eu quero que alguém me diga em qual tempo já houve tanta sedução, tanto espíritos sedutores operando do que nesse tempo agora. Você vê isso até nos programas naturais aí. Pessoas, cada um adquirindo um vídeo, uma coisa melhor para atrair mais visualização, aquilo ali é sedução, para atrair mais like, dislike, e seguidores, 1 milhão de seguidores, 2 milhões, então aquilo ali está tudo nessa área aqui de espíritos sedutores, o profeta fala. Agora, tem o espírito sedutor, tem o espírito sedutor, tem o lado sedutor, como é que é aqui? No estado religioso, né? O espírito sedutor operando o estado religioso das pessoas, o profeta mostra. Então, querendo atrair mais, buscar mais, quer dizer, é uma sedução para si. E 90% do que acontece hoje no meio do mundo evangélico é isso aí, não é atrair membro para Cristo, é atrair membros para si. Sabia disso? Porque quando é para Cristo, você descansa, aquele membro é do Senhor, você não tem que estar morrendo, tomando a frente, cercando ninguém. Jesus disse assim: todos aqueles que o Pai me tem dado virão a mim. Olha a segurança do ministério que ele tinha. Virão a mim, disse Jesus. Porque dentro daquela predestinação e eleição divina, havia uma atração pelo espírito correto, porque o diabo ele faz exatamente uma coisa parecida. Então ele copiou de Jesus. Jesus tinha algo atrativo, naturalmente atrativo. Jesus nunca fazia coisa de si próprio. Ele próprio conduzia um ministério que nesse ministério dele havia um espírito de atração, por causa da eleição divina que estava no coração das pessoas que ouviam a palavra. Mas agora o inimigo ele faz seus programas para tentar atrair as pessoas. Só que junta, quando der fé, espalha. Então, hoje tem esses espíritos sedutores indo adiante. Olha, demônio sobre disfarces. Olhem, estamos nos últimos dias, diz o profeta. Estamos no fim do tempo. O mundo está quase pronto para chegar ao seu ponto culminante. Porque você vê, ontem eu falei no culto, que você vê os sinais em todos os lugares que você vai. Hoje você está vendo os sinais por todos os lados. Mas o que o profeta disse aqui nessa mensagem? Nós estamos no fim do tempo. Essa mensagem ela foi pregada em 24 de julho de 1955. Agora veja a distância de 55 para 2020. Então, ele o colocou como o mundo está quase pronto para chegar ao seu ponto culminante. Quase pronto. Então, esse quase pronto passou esse tanto de tempo. Agora sim, agora o mundo está pronto para chegar ao ponto culminante. Ele fala, é como um furúnculo inflamado. Em algum lugar aquilo se explodirá. Num desses dias, o carnegão pulará fora disto, tem se tornado imundície,
Não há nenhuma pomada que possa curar isso. Eles têm rejeitado o soro, eles têm rejeitado o tratamento. Você toma um furúnculo crescendo aqui, e se você não põe uma penicilina ou algo para eliminar isto, ou alguma outra coisa, isso simplesmente continuará crescendo até arrebentar. Então, o mal dessa geração, o pecado desse mundo não para, ele só vai cada dia crescendo, até chegar ao ponto culminante, quando o fogo descerá do céu. E isso é o que o mundo faz. E isso começou não muito tempo atrás, em decadência. Eles colocaram grandes ideias, falsos espíritos entraram e começaram a dizer às pessoas isto e aquilo outro. Nós nos quebramos em 900 e tantas denominações, cada uma com o seu aspecto diferente, e eles dizem: nós cremos nisso, ponto. Isso é tudo o que cremos. Eles não podem deixar o Espírito Santo entrar, eles não podem ter o método correto e seguir. Deus tinha um grupo de pessoas que podiam gritar, então todos tinham que gritar. Então, nós nos quebramos em 900 e tantas denominações, cada uma com um aspecto diferente, e eles dizem: nós cremos nisto e ponto. Isto é tudo que cremos. Eles não podem deixar o Espírito Santo entrar. Então, em 1955, o profeta estava vendo o mundo cristão, evangélico cristão, quebrado em 900 e tantas diferentes denominações, em toda a ala evangélica. Agora, o profeta saiu e juntou gente com a mensagem dele. Agora nós estamos quebrados em quantos grupos diferentes da mensagem do profeta de Deus? Um dizendo: é isso e ponto, eu creio nisto e ponto. Mas o que acontece? O espírito hoje é muito mais polido, muito mais astuto, muito mais esperto, porque ele foi formado com a letra da mensagem do profeta. Alguém fala assim: ah, mas o profeta tendo uma mensagem de Deus, o inimigo não ia tirar proveito dela. Não ia? Como que tirou da Bíblia de Deus lá no Monte da Tentação? Então ninguém se engane, o inimigo tem tomado a mensagem do profeta para quebrar e dividir as pessoas entre si. Vocês querem ver? No parágrafo 90, o profeta diz: Deus odeia discórdia entre irmãos. Sejam reverentes, sejam santos, amem a Deus, fiquem ao seu lado, contanto que você saiba que sua vida está pautada com a Bíblia, com pureza de coração, pureza de pensamento, amor para com seus irmãos. Então, isso é o que o profeta prega. Qualquer evangelho intitulado de mensagem do irmão Brana, que separa, que forma grupo, é espíritos sedutores sobre a palavra de Deus, sobre a mensagem do profeta. Sai fora do princípio. Então, quando você vê a base da mensagem do irmão Brana, é amor entre os irmãos. Você pode observar que lá atrás o profeta foi interrogado por um pregador que disse para ele: como que você mantém esse povo em acordo? O que você fala para eles se manterem em acordo na igreja? Porque quando ia terminar uma reunião, antes de terminar, as pessoas já estavam chorando pelo peso de se separarem uma da outra até a próxima reunião.
Eles tinham amor puro e genuíno e amavam estar junto. Então, nós não somos perfeitos, mas a mensagem que o profeta pregou para nós é perfeita. E ela sendo perfeita, ela é o caminho da perfeição para nós. Se nós trilharmos por esse caminho, conforme o profeta ensinou, nós vamos encontrar o grande arrebatamento, nós vamos encontrar a transformação do nosso corpo, nós vamos encontrar a ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o caminho. Irmãos, e fica tão difícil, eu vou falar para você, porque aqueles que dissimuladamente se propõem como cristão, fica difícil, porque eles falam assim, ó, mas o amor, você também não está nos amando, porque a separação vem, o amor e o ódio não andam junto. Mas como é que vamos agir diante de uma situação como essa? Você tem que ficar no amor de Deus, oferecer oração por todos e viver sua vida tão natural como você vivia antes. Porque Deus odeia discórdia entre irmãos. E aí, o mundo cristão, eu estou falando, irmão, não estou falando para o mundo pagão, eu estou falando para nós, a igreja. O profeta chegou a dizer isso. Olha, eu não estou falando para o mundo, se você está aqui dentro da igreja, pense, eu estou falando para vocês. Veja só, e se tornaram tagarelas, caluniadoras, e toda espécie de coisa pecaminosa. Irmão, isto é ácido sulfúrico na igreja. É o poder do demônio, espírito do homem e de mulher que se encontram uns com os outros e tentam mostrar que isso não é certo e aquilo não é certo. Tem alguma coisa mais vamos dizer, que denuncia o espírito do dia mais do que o parágrafo 90 aqui dessa mensagem? E homens e mulheres se encontram para definir o que está certo e o que está errado. É errado, profeta, isso é espírito de demônio. Uns com os outros tentam mostrar que isso está certo. Veja só, 9 das 10 vezes será a própria pessoa insistindo que não está certo. Amém. Deus odeia discórdia entre irmãos. A pessoa insistindo, não está certo, não está certo, não está certo. E nós lemos nesta manhã a respeito de Moisés. E Moisés seguiu no ministério brilhante, vindicado por Deus, desde o Monte Sinai ao Egito, desde o Egito ao Monte Sinai de novo, atravessando o Mar Vermelho em terra seca. Só que chegou um ponto que Israel estava livre do Egito, mas Israel não estava livre de si mesmo, porque dentro de Israel havia os espíritos sedutores que se levantariam mais adiante e causariam um grande dano entre a igreja. É assim que nós estamos vivendo hoje. Então ele segue dizendo aqui, nós nos quebramos em 900 e tantas igrejas diferentes. Eles não podem deixar o Espírito Santo entrar. Eles não podem ter o método certo e seguir. Deus tinha um grupo
que falava em língua, logo todos disseram que tinham que pular e falar em línguas, ou tinham que gritar. Então todos tinham que falar em língua. Eles tinham todos assim, até que tornaram-se o quê? Absolutamente contaminados com espíritos sedutores, incitando as pessoas a fazerem estas emoções quando Deus não está de maneira alguma nisto. Então eles saem e vivem qualquer tipo de vida que desejam viver, então chamam isso de cristão. O mundo assentado olha e diz: bem, veja lá, sou tão bom quanto a eles. E assim segue. Essa é a condição do dia que nós estamos vivendo. Como numa escola, nós precisamos aprender essas coisas, mas eu digo para a igreja novamente: nunca se afaste da mensagem do profeta. A mensagem do profeta é o nosso norte. A mensagem do profeta é quem vai dizer para nós o cumprimento de tudo ao pé da letra. Olha, parágrafo 90 da mensagem Espíritos Sedutores descreve exatamente o quadro do dia que nós estamos vivendo. E o profeta disse: a igreja vai se enfraquecendo. O Tabernáculo Brana, na mensagem Humilha-te, ele diz: Tabernáculo Brana, você vai perder a sua força. A igreja mais robusta da mensagem no mundo era no Brasil. E o tabernáculo vai perdendo sua força. Você fala: mas por que é assim? Está certo? Está corretíssimo, tem que ser assim. Nós não podemos, irmão, desanimar quando chegarmos em uma lavoura e ela estiver seca. Eu só ficava alegre quando eu chegava na lavoura que as árvores estavam verdes, o vento soprando, a chuva caindo. Aquilo ali é uma fase. Aquilo é o reavivamento, é o avivamento da lavoura. Agora, a coisa caminhou para o final. Nós chegamos na igreja, está tudo seco, o grão está maduro, as pessoas já têm que estar com Cristo pelo lado de dentro, têm que ter recebido a chuva, têm que ter recebido o sol da palavra, amadurecido em si, e está esperando a colheita. O profeta fala dessas fases da igreja. Então a igreja, nós precisamos compreender cada fase que a igreja passa. Porque se nós não compreendermos cada fase da igreja, nós vamos ficar como que perdidos no assunto. A mensagem do profeta de Deus, ela teve começo, ela tem meio e ela tem o fim da mensagem aqui na terra. A mensagem de Moisés teve o começo lá no Egito, teve o meio lá no deserto e teve a colocação na terra lá, o fim do percurso. Então a mensagem do profeta é do mesmo jeito. Não adianta nós pensarmos em que fase da mensagem nós estamos no fim da mensagem do profeta já. Quem captou a mensagem, captou. Quem se edificou, e quem não conseguiu, está por aí procurando. Uma igreja que seja melhor, um pastor que seja melhor, mais eloquente, que tenha mais, que seja mais intelectual, um que faça festas e movimento, para que o povo fique seduzido àquele tipo de movimento. Agora nós voltamos para o personagem Abraão. E se Abraão tivesse que viver de movimento, se a fé de Abraão fosse tocada por movimento, irmão, Abraão estava perdido, porque Abraão não participava de nenhum movimento de Sodoma. Nenhum movimento de Sodoma Abraão participava. A fé não está baseada em movimento. A fé genuína está baseada na palavra
na eleição divina. Então, aqui adiante, o profeta fala assim, do porco. Ele mostra as naturezas. Para começar, ele é pecador. Ele é um porco, para começar, ele não conhece nenhuma diferença. E se ele vai ao cinema, ele vai aos domingos, aos jogos de bola, ele faz todas estas coisas para começar, ele é um pecador. Sua natureza é como de porco. O velho porco atolando o seu nariz em um monte de esterco e come toda a partícula daquilo e tudo. Isso é somente um porco. Você não pode culpá-lo, ele é um porco. Você já pensou o criador de porco chegar lá no chiqueiro espancando o porco? Irmão, a coisa mais ruim do mundo, eu estava conversando com um irmão que já cuida de chácara, né, caseiro. Ele disse que quando tem uma fazenda, uma chácara, que tem porco para cuidar, ele pensa duas vezes em pegar aquilo para fazer. É o animal mais nojento que existe. É o animal que pega a comida dele e mistura com esterco, irmão, e fica comendo no meio do esterco. Então, mas o vaqueiro lá, vamos dizer, o pastor do porco, não pode mudar a natureza do porco. Se você colocar um coxo de ração para um porco, um coxo de ração para uma ovelha, ou seja, para o gado, para a vaca, você vai ver as diferenças quando você chegar lá nos coxos da comida daqueles animais. Esse sujeito chamado porco não tem jeito para ele, só se você não tem jeito, tem como. Mas o profeta disse: esta é a maneira com os pecadores. Vai ali num boteco, irmão, e diz para aquelas pessoas não beberem, não fumar, e vai passando um perfume nele, limpando, lavando o rosto dele para ver se ele não zanga com você, lhe bate, lhe expulsa dali. Ali é o chiqueiro. Ali é próprio para a natureza deles. Se acontecer de uma pessoa daquela se limpar daquele pecado, ele tem que buscar um ambiente de pessoas que se alimentam de coisas limpas. Muda a natureza. Então veja, mas você será, diz aqui, então você não será melhor do que ele. Deixa eu ver. Mas quando você vai e chama a si mesmo de cristão e atola seu nariz lá com ele, então você não será melhor do que ele, mas você será pior. Saia do meio deles, deixe o mundo, deixe-o e concorde com Deus. Deixe-o. Como você o deixará partir? Tantas pessoas estão querendo saber hoje, dizendo: bom, irmão Brano, como você o deixa partir? Eu sei que vocês ouviram muita teologia sobre isso. Deixe-o partir. Muitas pessoas elaboram uma tentativa de suor para deixá-lo. Muitas pessoas vêm aí e dizem: eu vou sair para jejuar uns 40 dias para então eu poder fazer isto. Você não precisa jejuar 40 dias. O que você precisa é deixar o mundo e todas estas coisas malignas e tomar a palavra de Deus em seu coração. Você tem que ser ensinado a fazer aquilo. Você não pode fazer isto ao pular para cima ou para baixo, nem mesmo faz você isto em um jejum de 40 dias. Você faz isto rendendo o coração para Deus Todo-Poderoso. E para render esse coração, tem que entrar num estado de submissão à vontade de Deus para viver para Deus. Então, a natureza tem que ser mudada. Agora, aqui na mensagem
Israel, em Cádiz Barneia, no parágrafo 32, o profeta está falando também outra coisa aqui sobre a natureza. Você poderia imaginar um porco, ele vai até a pilha de esterco e come. Eu não os culpo, ele é um porco, isto é o que o faz fazer isto. Mas você nunca conseguirá que uma ovelha faça, porque há duas naturezas. O porco tem uma natureza e a ovelha tem uma outra natureza. É tanto quanto você puder manter aquela mesma natureza naquele porco, não importa o quanto você tente limpá-lo, ele terá a mesma natureza, porque ele é um porco para começar. Portanto, muitas vezes levamos as pessoas para a igreja e fazemos delas membros e assim por diante, quando elas nunca foram salvas. Esta é a razão pela qual há uma tal confusão diante das pessoas. Elas não sabem qual caminho seguir, elas veem as pessoas professando o cristianismo sem nenhuma diferença do mundo. Isso acontece porque as pessoas nunca entraram em contato ou nunca nasceu de novo, nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo, nunca creu nele. Eles podem ter se emocionado, podem ter dançado, podem ter gritado, podem ter falado em língua, podem ter feito todas estas coisas, mas nunca vieram à pessoa de Jesus Cristo e realmente não nasceram de novo em seus corações. Estas coisas desaparecem. Nessa natureza, nossas naturezas são mudadas e nasce uma nova pessoa. Amém. Então são duas coisas a seguir. Uma é essa de sair do mundo com a natureza mudada para as coisas de Deus. E a outra é de dentro da natureza de Deus ser formado, dentro da palavra, ser formado com comportamento correto para a palavra, para viver. Porque nós acabamos de ver aqui de pessoas que professam ser cristãos e ainda falam, ainda critica, ainda se torna mexeriqueiros. E nós estamos, ontem eu falei no culto e repito hoje, nós estamos vivendo a fase do maior mexerico que existe na terra hoje. Porque tinha gente no tempo passado que ele ia de casa em casa no tempo de Paulo. Paulo combateu aquele tipo de pessoas que andava de casa em casa, levando conversa e trazendo, não era assim? Eu fui criado numa família, irmãos, que minha família não aceitava o leva e traz. Lá em casa não tinha. Era dito para nós assim: aquilo que você ouviu, não fale. Aquilo que você viu, finja que você não viu. E o profeta traz um ensinamento muito bom. Ele diz assim: se você toma conhecimento do problema de um irmão e tenta resolver aquele problema e não dá conta de resolver aquele problema, você fica culpado do mesmo problema. Então a melhor coisa, irmão, para nós os cristãos é procurar não saber mais do que nos convém saber. O que é que convém eu saber? O que convém eu saber é isso aqui. Aí tem aquele leva e traz, de casa em casa. E quando aquela pessoa passava na vizinhança, você já sabia que surgiria fofoca ali. Por quê? Era mexeriqueiro. Ele levava da casa daquele para aquele. Sabe o que o vizinho está fazendo? Isso, isso e isso. Quando ele chegava no outro, sabe o que o vizinho lá disse de você? Isso e isso. Irmãos, é incrível, tem pessoas assim. Agora, na era da tecnologia, que não precisa mais ir de casa em casa, não precisa gastar gasolina para viajar, simplesmente assenta num lugar e se afunda no mundo dos mexericos e some mundo afora.
E é mensagenzinha para aqui, mensagenzinha para ali. E é mensagem, é citação. Eu estou falando de pessoas crentes. Não é o pagão, porque nós não temos contato com o mundo pagão, nós temos contato com o mundo cristão. Pessoas que professam o cristianismo, irmão, e querem a graça só para eles e desfavorecer a outros. Você já parou para pensar? Deus é só Deus do fulano e Deus não é Deus do Beltrano? Então é muito difícil. A hora que nós estamos vivendo precisa de muito equilíbrio para nós vivermos. Precisa de muito equilíbrio. Porque para nós sermos como o profeta de Deus nós precisamos ter o espírito que o profeta tinha para equilibrar no meio das situações. O profeta irmão Branham teve que cortar a conversa antes de começar. O profeta cortou uma conversa de um irmão que veio lhe comunicar de um assunto. Ele disse: irmão, eu não quero ouvir sobre isso. Aquele irmão disse para o profeta, disse: irmão Branham, isso é sobre a sua família, você precisa ouvir. Ele disse: irmão, se eu for lhe ouvir, eu vou só afundando. Ele disse: irmão, eu fui predestinado por Deus para passar por isso desde antes da fundação do mundo. Essa coisa aqui que está acontecendo está envolvido no meu pacote de vida. São os pacotes de acontecimento que vai acontecer, que me acompanham até o fim. Tá bom? Ah, mas eu queria tanto lhe falar. Pois é, mas eu não quero ouvir. Agora você vai fazer isso com certas pessoas, irmão, eles te acham ridículo, porque você não quer ouvir a pessoa, porque você não quer participar da roda de escárnio que gira pela internet. Você não quer, você diz: irmão, eu não quero participar desses assuntos, fica com isso só para você, se isso te faz bem, eu não quero ouvir. Mas fica tentando empurrar, porque o aparelho, ele é a porta aberta, ele entra mesmo. É a porta aberta. Então, se você notar no Salmo capítulo 1, a Bíblia ela é completa, o ensinamento nosso é perfeito. Você não quer falar: irmão, eu não quero ouvir, se eu for te ouvir eu vou só afundando, eu não quero criar inimizade contra ninguém, eu amo todas as pessoas são filhos de Deus, todos têm a mesma chance de serem salvos, todos têm o mesmo Deus para salvar. Então, e fica vindo para você, e tem hora que você tem que falar: irmão, se eu for te ouvir, eu vou só afundar, eu estou tão bem, irmão, eu estou bem demais com Deus, com a palavra. Então, o Salmo capítulo 1, falando dessas conversinhas, dessas mensagenzinhas, mensagem para lá, mensagem para cá, e o que um fala, irmão, torna-se uma farpa contra o outro. Isso é mundanismo, isso é satanismo, isso é diabólico. O que a pessoa fala não tem que se tornar farpa contra mim, é farpa contra ele. É ele que vai responder pelo que ele fala, pelo que ele faz. Olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque não é porque a pessoa está com a mensagem na mão que o comportamento dele está sendo de cristão. Às vezes o comportamento dele está sendo comportamento de ímpio. Porque se Deus odeia discórdia entre irmãos, então qualquer discórdia não é de Deus. E fala: mas então você tomando essa posição, você discorda daquela pessoa.
Sim, eu discordo dela no ponto em que ela está vivendo, mas eu não odeio ela. E eu não tomo a vida dela para passar para terceiro. Isso são confrontos apenas momentâneos, isso são conversas como o profeta teve com aquele moço. O profeta não saiu dizendo da vida daquela pessoa e nem mencionando o nome dela, e nem postando a pessoa dela, o vídeo dela para outra pessoa. Uma coisa é você se encontrar com uma pessoa e falar cara a cara com ele. Se você tiver que repreendê-lo, como diz a Bíblia, face a face, o faça, mas não faça virtualmente. Seja um homem da hora, seja uma pessoa que não guarde para amanhã, mas fale tudo que for preciso falar na frente. E esquece de ficar divulgando coisa virtualmente. É um mal, é um espírito tão terrível da era, que as pessoas divulgam o outro, divulgam a conversa do outro. Vocês sabiam que isso é errado? É errado. Encontre-se pessoalmente e fale. Se você tem coragem de falar, fale na frente. Fala, ó irmão, como o profeta disse para o irmão, irmão, eu não posso te ouvir. Ele não mandou uma mensagenzinha, escreveu uma carta. Não, foi um assunto, o irmão chegou para salvar a vida do profeta. Parecia que se ele contasse a experiência da vida, o profeta ia ficar maior. O profeta disse, se você ficar contando isso para mim, eu vou ficar menor, não quero ouvir sobre isso. A grandeza é ignorar isso aí e seguir em frente. A grandeza da vida de um cristão é ignorar as coisas. Problemas. Eu ignoro isso, eu não dou atenção a isso, eu não quero ficar ouvindo isso, eu quero seguir como um cristão, eu vou até o arrebatamento. Então essa é a posição de um cristão. Pegar o telefone e passar uma mensagem boa, que é bom, dificilmente não se faz, mas se faz para tirar proveito. Eu acredito, irmãos, vocês vão concordar comigo, cada pessoa ele só é responsável pelaquela parte que foi colocada na mão dele. Vocês que já trabalharam em lavoura, o irmão Ebert aqui sabe, se você tivesse com seu, vamos dizer, com sua parte de lavoura num canto, o saudoso irmão João tivesse com a dele no canto, quem era o outro irmão Valdecir, né? Saudoso com a parte dele no canto, ali, e os companheiros tudo trabalhando, e um ficasse lançando sobre o trabalho do outro, quando der fé você está lá andando, lá e vê o irmão por dentro lá, fazendo do jeito dele, ou te ensinando, isso aqui não é assim não. Então, se tornaria uma desordem, porque você responde pelo seu taião aqui, o outro responde pelo dele, e o outro responde pelo dele. No espiritual é a mesma coisa, cada pastor local responde pela sua responsabilidade local de sua igreja local. Então não tem que ninguém ficar tentando arrebanhar os outros virtualmente, querendo mudar a cabeça da pessoa lá de longe. E isso é espíritos sedutores. Cada um responderá por sua tarefa que foi colocada. E Jesus nunca responsabilizou ninguém pela outra pessoa que foi irresponsável. Você pode ler nas parábolas. Leia lá em Mateus 25. Jesus nunca culpou as virgens prudentes, irmão, pelo fracasso das virgens nécias. Não. Salvação individual, a fé é no coração de cada pessoa. Uai, suas virgens prudentes, por que vocês não fizeram as nécias entrar? Vocês não estavam juntos? Senhor, o azeite que eu tenho só é o suficiente para mim chegar. Cada um busque para si o azeite. Então o povo fica assim, mas se eu não fizer, eu carrego a responsabilidade do mundo todo nas minhas costas. Não carrega. Quem tem a responsabilidade do mundo em suas costas é Cristo. Cristo é que tem o grande fardo meu sobre ele. Eu fiquei livre para fazer esse serviço aqui. Por Cristo. Chega o tempo em que as pessoas têm que amadurar, cada uma tem que buscar a sua porção. Porque cada qual responderá por si mesmo diante de Deus.
uma realidade. O profeta dizia assim: olha, coube a mim a incumbência de pregar uma mensagem. Paulo disse: ai de mim se não pregar esse evangelho. Mas quem era Paulo e quem era William Branham? Eles eram mensageiros evangelistas de continente, eles pregavam para o mundo, o ministério deles era maior. Paulo, o irmão Branham. Agora, quem sou eu? Então eu tenho que achar o meu lugar no ministério. Eu sou um pequenino pastor, pela graça, levantado numa igreja local. Eu não tenho um ministério mundial. O ministério mundial surgiu, foi a mensagem do profeta que percorre a terra. Então essa é a mensagem. Então que Deus abençoe a todos nós, irmãos. É um tempo de nós martelarmos agora a palavra, é um tempo de nós nos fixarmos a palavra, é um tempo de nós entender agora as coisas, porque quem não entender vai ser levado. Quem não compreender que tem que ser assim, vai ser levado pelo vento aí. Então, nessa mensagem aqui, o profeta fala: o que precisamos em nosso seminário hoje não é ensinar tanta teologia, mas uma experiência com a sarça ardente. Cada cristão, cada pessoa tem que ter sua experiência com Deus. Aonde homens se inclinem diante de Deus e o encontre face a face. Precisamos de um desafiante hoje, como tivemos naquele dia. O que precisamos é de homens e mulheres, os quais encontram a Deus e sabem do que estão falando. Não alguém tentando ensinar de algum livro, de alguma teologia livre. O que precisamos hoje é de homens que tenham estado na presença da sarça ardente, tenha nascido de novo e tenha sido mudado e tenha se tornado uma nova criatura. Esse é o tipo de pessoa que precisamos hoje. Esse é o tipo de pessoa que vai permanecer na linha de fogo. Linha de fogo. Não importando o que venha ou o que vá. Preste atenção, na linha de fogo. Quando você tiver o fogo cruzado em volta de você, você tem que permanecer firme, não se importando com o que venha ou com o que vá. Veio 10, amém. Foram 10, amém. Você não está, a sua fé não está baseada em movimentos. Sua fé está estabelecida na palavra, pela presença viva do Espírito Santo. E na linha de fogo, você fala aí, quando o fogo cruzar de um lado para o outro, bombardeio vier, bombardeios espirituais, um tentando demolir o que o outro fez. Então você permaneça firme, porque convém, como disse o profeta, que todas estas coisas aconteçam e então virá o fim. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, faz com que cada um de nós nesta manhã, seja esse homem, seja esta mulher, que permaneça na linha de fogo, na linha de frente, não se importando com o que venha ou com o que vá. Nos ajude, ó Deus, nesse dia, que a Tua palavra se torne mais clara para nós como água cristalina, que o Evangelho de Jesus Cristo, Pai, preencha todo o nosso ser, a nossa vida, para que não haja falta nenhuma em nós, mas que sejamos completos na pessoa de Jesus Cristo. Abençoe a igreja aqui, Senhor, nesta manhã, abençoe os que não puderam vir neste culto. Unge a igreja, dá, ó Deus, o estímulo do Espírito Santo. Dá-nos, ó Pai, das grandes bênçãos do céu, sabendo que o grão está maduro,
A igreja chegará no final, como disse o profeta, sem mancha e sem ruga, porque Cristo tem feito um trabalho especial para tornar a igreja assim. Por isso, Pai, abençoe a nós no decorrer deste dia. Obrigado por este culto, por esta palavra, por esta reunião, pela presença de cada irmão. Nós oramos para que o Senhor abençoe o retorno para os nossos lares, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo.